Então senti uma tremenda opressão no peito, uma opressão na qual não parecia estar afetando nenhum órgão físico, mas que era quase asfixiante, insuportável. Ali, no peito, perto da garganta. Ali deve ficar a alma, como um novelo. Então eu cheguei hoje para conversar com vocês a respeito de uma grande leitura que eu fiz no ano de 2023 e acabei não trazendo ela na minha lista entre as 10 melhores leituras que eu realizei no ano de 2023 por uma questão de desencontro entre a gravação e a finalização desta obra. Eu concluí a leitura de A Trégua, de Mário Benedetti, que é o livro que eu vou te falar hoje, depois de gravar o vídeo para vocês com as 10 melhores leituras do ano de 2023. E fiz isso porque eu tive que adiantar alguns vídeos para que não ficasse sem vídeos aqui para o canal no mês de janeiro, já que eu me dei aí umas férias na segunda quinzena de janeiro e também uma semana ali naquele intervalo do Natal eu fui para minha irmã passar uns dias lá, então eu acabei ficando sem conseguir incluir esta leitura entre as minhas melhores, mas deveria ter feito isso. Então aqui fica também essa ressalva, né? Certamente A Trégua está entre as minhas melhores leituras do ano de 2023, e se ela não fosse a 11ª, ela teria que fazer com que alguma daquelas outras que eu comentei com vocês desse esse espaço para que ela entrasse ali e tomasse o lugar. Tão bom foi ler Mário Benedetti, tão produtivo, tão emocionante foi esta narrativa aqui, que conta a história de um sujeito chamado Martin Santomé, um sujeito comum que trabalha num escritório, tem tarefas das mais comuns no setor de expedição, então um serviço bastante burocrático. Ele trabalha no comércio e ele tem uma família que é composta de 3 filhos. Os filhos dele são Estevão, o mais velho, Blanca, a do meio, e Jaime, o caçula. E aí tem uma grande tragédia na sua vida também. Ele era muito apaixonado pela esposa Isabel e ela acaba falecendo quando dá à luz a Jaime, que é o último filho deste casal. Então o livro é todo narrado a partir destas experiências de vida que esse sujeito vai construindo ao longo da sua existência, nas relações familiares, e ele é escrito em formato de diário. Então cada trechinho aqui é bom também de ler, ajuda no ritmo da leitura, porque a gente pode ler cada dia. Ele tem um relato ali, na maior parte das vezes bastante curto, sobre como é que está a expectativa dele para a aposentadoria. Ele aos 49 anos, claro, num outro contexto, não pensem no Brasil, não pensem na recente reforma da Previdência que teve aqui. Ele aos 49 anos no Uruguai, ele estava prestes a se aposentar, com 49 anos, quando completasse 50. E aí quando ele está ali relatando essa experiência de um quase ócio neste diário, eis que surge na sua vida uma nova funcionária, que era alguém que ficava sob a sua jurisdição, né? Seria uma subalterna dele, que trabalharia no mesmo setor que ele, Laura Avellaneda, 24 anos. Esta mulher que vai entrar na vida desse sujeito e vai transformar ela completamente, vai modificar a forma como ele enxerga o mundo, que já é de uma forma bastante cinza, desde que ele acabou perdendo a sua esposa. Ele era apaixonado pela esposa, pela Isabel, e ele teve que criar os 3 filhos sozinho. A gente está muito acostumado com as mães solo, né? E aqui a gente tem um caso de um pai solo. E é um sujeito, como digo para vocês, falei comum, mas que ele é bastante humano, né? Então este relato que ele traz aqui, ele é muito verdadeiro, porque ele não esconde de ninguém. Afinal de contas, ele vai se mostrar nessa escrita como ele verdadeiramente é. A gente vive uma época de muitas aparências, de muitas tentativas de autoafirmação, pessoas bancando serem desconstruídas, como se fossem perfeitas, não tivessem erros, e esse sujeito deixa aparecer todo o seu caráter, as suas nuances, né, as suas características que não são boas, além, é claro, daquilo que ele tem também de qualidade. Então, um sujeito que a gente consegue ter um contato não só com ele, né, que é o narrador da história, mas todos os que aqui estão contidos nessa narrativa, que são pessoas palpáveis, sabe? Não são personagens simplesmente construídos para estarem aqui. São
quase personagens que se materializam para a gente durante a narrativa. Ele tem comentários que são ora homofóbicos, ora bastante machistas, e tem reflexões sobre a vida, sobre a existência, sobre as perdas, sobre as relações familiares, que nos fazem refletir muito sobre como que nós, muitas vezes, lidamos com estas questões que envolvem também os preconceitos, que envolvem a nossa relação interpessoal com aqueles com os quais convivemos, com os quais amamos. Então nós não precisamos concordar com todos os comentários que são feitos por Martin Saint-Homère. Ele não está aqui para que a gente estabeleça um juízo de valor sobre as opiniões dele, e muitas a gente não vai concordar, algumas a gente vai inclusive ter asco daquilo que ele está dizendo, e está tudo bem. A narrativa vai adiante e ele precisa estar ali se expondo da forma como ele está se expondo, para que a gente consiga entender também toda essa narrativa, todo esse desfecho e esse momento que Benedetti chama, e chama muito bem, de a trégua, que é quando entra esta funcionária, sua subalterna, ali no setor de expedição onde ele trabalha, ela entra na sua vida e aí ele redescobre o amor, ou então ele descobre o amor de uma forma que ele nunca havia pensado. Ele passa a experienciar isso de uma forma completamente diferente do que ele vivenciou anteriormente quando teve os 3 filhos com Isabel. E a partir desta trégua, desta nova situação de vida, que vai fazendo ele repensar todos os movimentos dele em busca da aposentadoria, que vai fazendo ele ouvir por parte dela até discursos com um caráter mais feminista, mas estas relações interpessoais, essas diferentes formas de ver o mundo, de ver as pessoas, que a gente vai construindo aqui então junto com o autor, uma reavaliação de várias situações, de nuances das mais diversas, sobre a forma como nós nos colocamos diante das situações de vida. E eu acho que essa verdade que emerge aqui, ela também nos possibilita rever algumas das nossas posições. Estou dizendo isso para vocês porque é tão verdadeiro, é tão humano esse relato, esse formato de texto que vem de uma forma muito pessoal, porque afinal de contas é um diário que está sendo escrito ali, cada dia ele vai falando da sua expectativa com relação à aposentadoria, e vai deixando a gente se aproximar da experiência dele e vendo como que o amor vai entrando na sua vida para, aos poucos, ir construindo esta trégua deste mundo cinza que ele vive, deste luto que ele deixou ali em algum lugar, mas não tão bem resolvido, e que vai influenciando, inclusive, na relação dele com os filhos. Ele não tem uma relação legal com os filhos, ele tem uma identificação, ele tem uma aproximação, ele, digamos, até que gosta mais do filho caçula, mesmo tendo sido o momento derradeiro da situação dele enquanto casal, porque nasce o filho, morre a esposa, e eles tinham uma relação de afeto, de desejo, uma vida sexual bastante ativa ainda, mesmo já com 2, e aí tendo um terceiro filho. Isso criava uma conexão entre eles muito forte. E aí quando ele vai se dando por conta que ele está de novo se apaixonando, que ele está de novo tendo uma relação de afeto com uma outra pessoa, isso já num momento da sua vida em que ele também já não é mais um guri, já não é um cara novo, né? A gente fala aqui no Rio Grande do Sul um guri, mas não é mais um rapaz, ele já é um homem maduro, ele já não tem aquela mesma disposição que ele tinha quando ele era mais jovem, ele já não tem as mesmas atribuições, inclusive físicas, né, disposição e tudo mais. Isso tudo vai fazendo ele repensar, ele criar dúvidas, o medo que surge no relacionamento entre uma pessoa mais velha e outra mais nova, tudo isso aparece muito aqui. Será que esse amor vai se sustentar? E quando ele for um sujeito ainda mais velho e ela sempre vai ser uma mulher mais nova, e tudo isso mexe inclusive com ele, com a situação dele de vida, com a forma como ele se enxerga, com o brilho dele mesmo, e ele vai se mostrando alguém que, embora por fora seja um sujeito bem resolvido, que é um exemplar no seu trabalho, correto na família, embora sem uma relação de afeto muito grande com os filhos, ele não conseguia demonstrar muito afeto, e o quanto que isso também vai retornar para ele em relação a como que os filhos
o tratam também, e a dificuldade dele também de lidar com as diferenças que esses filhos têm em relação a ele próprio, e ele poder enxergar as individualidades, tudo isso vai aparecer aqui, e aparece dentro de uma prosa poética que é algo assim espetacular, e é por isso que eu vou ler mais livros do Mário Benedetti neste ano de 2024 com toda certeza. Então este é um autor que vai voltar aqui, e ele fala sobre diversos assuntos, fala sobre acreditar também em Deus, em vida após a morte, e o que mais marca aqui é essa situação onde ele coloca para nós uma reflexão muito forte sobre o que seria a felicidade, onde entraria a felicidade nas nossas vidas. Não é possível ser feliz, não é um estado de permanência. A gente sempre está feliz e em algum momento ficamos tristes. Não é assim. Isso me lembrou, essa reflexão dele sobre ter uma vida feliz ou ter uma vida interessante, obviamente me lembrou Contar do Caligares, que eu li também em 2023, o livro O Sentido da Vida. Tem resenha desse livro aqui no canal, fica a recomendação para vocês assistirem também. Nesse livro, o Caligares, que é um sujeito, porque já nos deixou, mas um sujeito incrível também, com reflexões bárbaras, uma provocação que ele faz, que me marcou bastante, sobre a gente viver intensamente os momentos em que estamos vivenciando de forma imediata, o aqui e agora, e não ficar pensando lá adiante ou no passado. Saber experimentar e tirar o melhor proveito dos pequenos momentos da vida, como ela vem se apresentando no nosso cotidiano, porque essa é a única experiência que é real. Então, a felicidade ela pode aparecer em alguns destes momentos, mas entre ter uma vida feliz, uma vida interessante, ele sempre dizia que para ele o melhor seria ter uma vida interessante. E eu acho que de alguma forma, quando vem essa trégua na experiência de Martim de Santo Tomé, ele consegue fazer o que de alguma forma o Caligares provoca nas suas reflexões, que é ter uma vida interessante. O seu sofrimento ele não cessa, mas ele recebe uma trégua, um momento de paz, um momento em que ele pode de novo se entender enquanto sujeito capaz de amar e ser amado, e disso tirar o melhor proveito possível para dar significado à sua existência, mesmo estando próximo do ócio, mesmo estando próximo da aposentadoria, que é, aqui também em linhas gerais o que ele fala, que ele não saberia nem muito bem o que fazer com isso, porque, afinal de contas, ele estava acostumado a estar sempre em atividade, né? Então, o que seria dele com o ócio? É um livraço, é um livro muito bom mesmo, é um livro que eu recomendo com toda certeza para que você faça a leitura, e acho que eu comecei muito bem, então, lendo A Trégua do Mário Benedetti. Foi a minha incursão aqui na obra do autor, primeiro contato, e certamente está abrindo porta para muitos outros, tanto que eu já adquiri outras obras do Benedetti, e a gente vai falar mais desse autor aqui, com toda a certeza, no Sujeito Literário. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.